Como é que você tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um dia juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Um texto interessante, Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Bom, esse texto aqui tenta dar uma animada na gente. Quando a gente tenta falar da Palavra de Deus, as pessoas não estão nem aí, ou elas estão procurando pelo em ovo. Eu dei estudo bíblico para muita gente na vida, preguei para muita gente na vida, tive o privilégio de poder estar em outros países, de fundar uma igreja na África, lá em Guiné-Bissau, a igreja do bairro de Santa Luzia, que existe hoje lá com a graça de Deus. Tive o privilégio de pregar lá e fundar lá, de estar lá em Luanda, batizando pessoas lá, enfim, Deus me deu alguns privilégios de poder pregar a Palavra de Deus. E uma das coisas mais loucas que eu vivi foi justamente em Guiné-Bissau, quando eu estava numa vila de pessoas e estava falando para as pessoas sobre Jesus e sobre o amor de Jesus. Eu idiota, né? Muito idiota, achando que eu estava no Brasil pregando para pessoas que têm cultura cristã. Lá, para você ter ideia, naquela circunstância em 2006, metade dos habitantes, pouco mais da metade, 55%, eles eram muçulmanos e 45% eles eram satanistas. Eles seguem uma religião, o profeta, o seu líder, melhor dizendo, chama-se Irã, e é um ritual meio satânico. Enfim, não é um nome satanista, mas como se fosse. Essa era a realidade em Guiné-Bissau no ano 2006, quando eu estava lá. Então, Jesus. Era muito mais fácil eu falar de Alá, falar de Maomé para eles do que Jesus, né? Usar Irã como o líder religioso deles, alguém, mas Jesus. E eu estava pregando para uma vila de pessoas ali, sentado com eles no chão, e aí falando de Jesus e empolgadão, né? E aí a mulher virou pra mim e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Desculpa. Eu falei, lógico, o que foi? Ela falou assim, quem é Jesus? Quando aquela mulher me perguntou aquilo, foi um tapa na minha cara. Porque eu estava falando de uma história de alguém que não era pessoal, não era particular. Então a primeira coisa, a nossa pregação tem que ser de um Deus vivo. Só que esse Deus tem que estar vivo na sua vida. E nós somos hipócritas pra caramba. Porque a gente é bom de ir na igreja, de chegar lá e inclusive fazer aquela fiscalização gospel. De se o culto foi bom, se não foi bom, se o pregador é bom, se o pregador não é bom, se o banco tá legal, se pintaram, se trocaram janela, o que fizeram. A gente é bom na fiscalização gospel. De verdade, na boa, quem tá dentro da igreja, a maioria das pessoas não estão preocupadas em pregar o evangelho. Porque quem está preocupado em pregar o evangelho está fora da igreja. Porque está lá pregando o evangelho. Agora quem está dentro da igreja está preocupado com o seu clubinho. Desculpa, eu estou sendo muito direto essa semana. Mas essa é a verdade. A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. Até quando a gente vai dizer que é um povo que não é? Até quando a gente vai dizer que serve um Deus que não serve? Você serve a si mesmo, cara. Você serve a tua vontade, aos teus prazeres, aos teus princípios, que você nem sabe se são certos, mas para você é. E se você estiver totalmente equivocado e tem torturado pessoas com o teu tipo de doutrina, com o teu tipo de palavra, eu sei que a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eu gosto muito desse texto, mas depois que o presidente usou tanto ele, eu tô ficando com receio desse texto, sabe? Que ele foi tão mal usado, e é tão mal usado pelo Bolsonaro, que dá até uma angústia. Mas o texto continua sendo verdadeiro e sendo Cristo Jesus. Se conhecereis a verdade vos libertará. Só que a gente pega o evangelho e escraviza as pessoas. Que verdade é essa que você prega? Se a sua verdade não liberta, ela não é de Cristo. E se a sua verdade não liberta você, aí piorou. Que nem você é de Cristo também. Vamos dar uma refletida em algumas coisas. Tá joia? Vou ficando por aqui, gente. Abraço. Amanhã a gente se vê.